Prezados irmãos e irmãs, com muita alegria que estamos aqui novamente com o nosso Evangelho no Lar, agradecendo muito a Deus a oportunidade que estamos recebendo através deste meio de comunicação. Nós estamos adentrando nos lares de todos vocês, pedindo desculpa por alguns erros, mas estamos esforçando para cada dia melhorar ainda mais essa nossa introdução, essa nossa reflexão. E agradecemos pela oportunidade de nos permitir fazer parte junto de vocês neste final de domingo, com este momento em que Jesus nos permitiu. E para que o nosso encontro seja favorável cada vez mais a cada um de nós, vamos orar o que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos às tentações, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que a paz de Deus esteja conosco. Meus irmãos, hoje para nossa reflexão nós vamos ler o livro de Chico Xavier, Passos da Vida, um livro que foi psicografado mais ou menos em 1960. Nós agradecemos muito a Deus pela oportunidade que estamos tendo. Agradecemos pelo presente que Deus nos empresta a vida, pela divulgação da doutrina que tem feito para nós uma transformação maior em todos os aspectos. Hoje nos fala assim, se as letras bastassem, é o título que Emmanuel nos passa, se as letras bastassem. Muitas vezes nós temos, graças a Deus, muita teoria. Nós temos uma enciclopédia imensa da doutrina espírita. E a forma de nós lermos dentro da doutrina espírita nos esclarece muito. E ela é importante quando nós encontramos o espiritismo, já é uma grande bênção. Quando nós encontramos o cristianismo, é uma bênção infinita. Mas quando nós deixamos ele entrar em nós, dentro de nós, a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, todas essas transformações trazem para nós ensinamentos maravilhosos. E nós temos que nos esforçar cada dia diante de todas as situações. Nós observamos assim, que com a grande teoria que tem, nós temos muitos palestrantes maravilhosos que estudam muito, pessoas inteligentíssimas que vão passo a passo dentro dos conhecimentos, da doutrina. Isso é uma riqueza imensa, graças seja a Deus. Então, todos os níveis nós temos ouvido grandes palestras maravilhosas que nos emocionam, que tocam os nossos corações. Nós temos visto esses ensinamentos chegarem até nós com muita gratidão. É natural que muitas vezes nós estudamos, não estou aqui criticando ninguém não, falando que é natural, acontece com nós, somos seres humanos passivos de erros, e que nós estudamos para falar para os outros, mas pôr a mão na massa é muito difícil, porque quando você estuda por conhecimento, você vai trazer mesmo ali uma informação. Quando você estuda com o coração, você traz transformação. Então, nós vemos o esforço dos grandes palestrantes que esforçam tanto, estudam tanto, traz grandes ensinamentos, facilitando recursos que chegam até nós com facilidade de nos envolver moralmente. Isso é maravilhoso. Então, recomendo estudar, só as letras não bastam. Só estudar não resolve, temos que praticar. Então nós vemos que a nossa casa mesmo, a Fraternidade Cristã em Hilário Silva, nós temos palestrantes, não são todos, porque alguns têm as suas ocupações maiores, eles participam da faxina,
participa de outros trabalhos, ajuda no passe, enfim, em vários trabalhos da casa. Isso é uma forma que nós interagimos nessa questão de não só divulgar, como também se exemplificar. E em todos os meios em que a doutrina espírita nos oferece, dentro do desenvolvimento mediúnico, é importante que todos os trabalhadores das casas envolvem todos os trabalhos. Nós temos que envolver de forma assim a dar opiniões, sugestões. Alguns querem já dar a determinação, né? Ele não está dando ali uma opinião, ele está resolvendo. Então, a melhor forma é nós sugerirmos a nossa opinião. Hoje talvez ela não pode ser a melhor, mas amanhã ela pode ser a melhor sim. Então é estudarmos muito bem se as letras bastassem. Nosso Senhor Jesus Cristo não exigiu nada de nós. Ele não pregou nenhuma religião, disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele exigiu de nós que amássemos uns aos outros, nada mais que isso. Ame os vossos inimigos, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Às vezes nós ouvimos falar do nosso país, o Brasil, essa pátria tão amada, tão querida. Que o país está muito descontrolado, e você ouve uma coisa, você ouve outra, um fala bem, outro fala mal. Mas vamos colocar uma consciência cristã em tudo. O Brasil é um país maravilhoso, pessoal muito inteligente, bondoso, coração imenso. Às vezes nós generalizamos muitos fatos ocorridos, nós exterminamos, nós ali generalizamos os fatos como colocando todos no mesmo nível. Não. Olha, se passa às vezes fome no Brasil, falando do nosso Brasil, mas as mesas estão fartas. Se tirasse um pouquinho das mesas do supérfluo, não tinha fome no Brasil, como não tinha fome no mundo. Então, é a consciência de cada um. Talvez aquele que tem condições financeiras excelentes, né, tem todo o supérfluo, não tem culpa do outro passar fome. Esse é o pensamento, né? Todos nós somos culpados dos nossos passados. Mas ninguém mais deu apoio no planeta Terra, em cima da expiação, como nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nós tivemos o venerável Chico Xavier. O apoio que ele dava em cima dos nossos irmãos que estavam em expiação, nem dizendo em prova, expiação é aquilo que você não pode fugir, um deficiente visual, auditivo, são deficiências que você não tem como evitar. É uma expiação, ali também tem prova, mas é expiação. Prova é aquilo que você tem que passar, às vezes você pode negar, mas se você foge da tarefa que o Senhor te confiou, nela você pode estar amanhã, novamente, com maiores dificuldades, talvez, né? Então, a prova você pode negar, eu não quero fazer, não sou obrigado a ter um livre-arbítrio, mas se eu tiver no meu caminho que passar por aquilo, não posso dizer nessa vida, pode ser na próxima, mas eu vou passar. Expiação você não tem como, um deficiente. Como que ele vai fugir daquela situação? Ele tem que conviver, adaptar com aquela situação. Então, aos poucos nós estamos entendendo. A gente vê hoje um amigo meu que me passou, fazendo sopa, muito organizado, fizeram 450 marmitex de alimento e distribui, tem uns locais certos que eles levam aí. Então eu fiquei assim, achei muito bonito a atitude, ele me passou uma cozinha bonita, os trabalhadores se esforçando, se desdobrando, muito asseadinho, como são todas, né, as que trabalham nesse setor. Achei muito bonito de ver, não é onde nós estamos construindo a nossa casa também para essa finalidade. E quanto isso nos tocam, tem irmãos que não sabem escrever, mas já traz a cultura do espírito, não sabe ler e escrever nesta vida, mas na outra era um poliglota. Então, mas traz a cultura moral, que sabe falar. Quem sabe falar, sabe exercer, né? Pode não querer. Mas Emmanuel nos diz, no capítulo 38, 38º,
se as letras bastassem. Se as letras bastassem, não teríamos as nações super alfabetizadas na Terra patrocinando o ódio, a destruição em conflitos de morte. Então, se as letras bastassem, olha, não vamos patrocinar nada disso, não somos patrocinador do ódio, da destruição, principalmente em conflitos de morte. Então, só as letras não bastam. Como nós acompanhávamos nas grandes cruzadas, né, as guerras, que lá nós estávamos lá encarnados na época, de uma forma ou de outra, né, atacando de um lado, atacando de outro, em nome de Deus. Mas nós estávamos presentes, não podemos transferir essa responsabilidade para ninguém, éramos nós mesmos. Bom, então, se bastasse, nessas nações super alfabetizadas da Terra, não patrocinava o ódio, a destruição e conflitos de morte. Se as letras bastassem, não contemplaríamos a religião detida no culto externo e a ciência tantas vezes convertida em armas de extermínio nas mãos da inteligência destrambelhada. Nós observamos que quantas, por exemplo, não entendo muito bem, mas o urânio foi descoberto para fazer as bombas atômicas. Ele, tratado, melhorado, se fez a radiologia para curar o câncer, depois que as bombas atômicas foram jogadas em, matando muitos milhões e milhões de habitantes. Da mesma forma, criaram-se uns mísseis teleguiados que não errava quase nada em direção ao alvo. Depois passaram-se a fazer o cateterismo, as cirurgias, com as câmeras, e ali foram conduzindo, faz hoje as grandes cirurgias, não se faz mais aqueles cortes imensos devido ao desenvolvimento, mas antes tivemos que experimentar por outro lado. Se as letras bastassem, não identificaríamos o suicídio por enfermidade moral, alastrando-se de preferência entre as classes privilegiadas pela cultura do cérebro. Então nós imaginássemos quanto nós vemos noticiários, lemos jornal, acompanha-se na internet e tudo mais. Será que o suicídio ainda seria uma doença moral? Ele já não tinha mais suicídio na Terra. E quando alguém comenta comigo sobre suicídio, indícios, está pensando, fala, olha, a única coisa que eu afirmo para você de suicídio é que você não vai morrer. Isso eu te asseguro 100%. Você vai perder o seu corpo físico, porque o órgão não vai resistir ao tipo de extermínio que você vai fazer em você. Então, seu corpo vai parar, seu perispírito vai ficar estraçalhado, depois você vai ter que levar várias e várias dezenas de encarnações para reconstituir, mas você espiritualmente não morre. Você está interrompendo uma vida que não é sua, ela é de Deus. Se as letras bastassem, de certo, não seríamos defrontados na atualidade pela indústria crescente do aborto. Delituosos nos lares que a instrução e o conforto assinalam, em muitas ocasiões com o beneplácito de muitas autoridades humanas. Hoje nós acompanhamos a mulher em fertilidade, de cada 1.027 fazem aborto. Então, isto não contando os países que o aborto é legalizado por ordem humana, por Deus jamais, Porque Deus dá a vida, ele tem o direito de tirar quando ele quer, não o homem, Então, nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos nos ensinam que só é permitido o aborto quando a mãe corre risco de vida, que seja um estupro. Nem assim é considerado, porque talvez é o único recurso que o espírito tem de entrar junto àquela família, através do estupro. E se a mãe for correr risco de vida,
Falar, e se fosse na sua família? Ah, na minha família, eu iria fazer todo o acompanhamento necessário, as vacinas, e o filho é de Deus, ele não é meu. Então ele iria nascer sim. A não ser que eu não fosse o único responsável. Existem mais pessoas que tinham os valores maior de conceder isto, né? Não vale ensinar tão somente a técnica do fazer. Não vale só ensinar. Você só ensina como fazer o bolo. Dá a receita, faz o bolo, insiste uma vez, duas vezes. Necessário, antes de tudo, saber fazer para o bem de todos. Você vai fazer uma coisa. Quando você vai fazer, olha, o melhor de você dá uma opinião, você já dá uma decisão, né? Não, dá a sua opinião, eu penso diferente. Quando alguém te aborda falando mal do outro, ou qualquer que seja o assunto, você para não concordar com aquilo, não serve, você olha, tudo bem, eu te entendo, eu penso diferente. Você não diz, eu não concordo, porque você já abre uma discussão. Quando você diz, olha, eu penso diferente, você não discordou dele. Porque é tão desagradável quando você fala, não concordo, está num estudo mediúnico, um colega de estudo fala, o outro já fala, eu não concordo. Não. Quem está conduzindo, o coordenador de estudo, fala, não, você não concordar, você pode pensar diferente. Pensar diferente, você não está discordando da opinião. É um estudo, tem direito de falar o que ele quiser, né? Agora, você não pode falar que está errado, que não é assim. Eu penso diferente, dá sugestão, porque você vai fazer algo. Você tem que pensar, eu vou fazer algo para o meu amigo Neném, que está lá no Tocantins. Aí eu falo, o que eu vou fazer para ele? Se fosse para mim, eu faria. Não é? É a melhor forma. Eu tenho que decidir alguma coisa. Se fosse nosso Senhor Jesus Cristo, eu iria fazer mal ao neném? Não, não vou. Então eu não fazia. Por quê? Porque se fosse o Cristo também não fazia. Ah, mas eu não sou Jesus Cristo. Mas eu sou semelhança de Deus. Então, se eu sou, eu também tenho que avaliar. Então, repletar-se-ão as arcas de um povo com ouro fácil de economia e de absorção indireta. Todavia, se esse povo ignora como utilizar a riqueza na exaltação da grande fraternidade que reage à vida, nesta mesma grandeza de que se orgulha, encontrará os agentes letais de miséria e do desespero. Então, nós estamos hoje passando por grandes observações. Adornar-se ao homem com títulos respeitáveis no campo das profissões e tentando, se não busca movimentá-los no auxílio dos outros, desta mesma vantagem particular, surpreenderá o caminho decente para a ruína. Impossível dispensar a escola que ilustra o raciocínio, mas, antepondo-se a ele, é indispensável se erga um mundo da orientação que apura o sentimento. Tudo que nós formos fazer, nós temos que trabalhar em nós o autoconhecimento, o auto-perdão, nos valorizar, nos amar. Quanto mais nós vamos lapidando nós moralmente, nós vamos melhorando os sentimentos, que nós aprendemos lá a lei do amor, do Evangelho, diz assim, no início nós só tínhamos instintos. Instinto de conservação, alimentar instinto de reprodução. Então, no início nós só tínhamos instinto. Avançado e corrompido, quer dizer, trabalhou esse instinto, nós passamos a ter sensações de boas atitudes, sensações de um bem que você faz ao próximo, se sente tão bem. Instruído e purificado, nós passamos a ter sentimento. Olha que maravilha. Nós saímos da era primitivista, passando pela prova e expiação e para um futuro de regeneração. Então todos nós estamos caminhando para melhorar nosso sentimento. O dia que escorreu a primeira lágrima no olho do ser humano, iniciou o amor.
Então, Emmanuel nos diz assim: impossível dispensar a escola que ilustra o raciocínio, mas, antepondo-se a ela, é indispensável se erga no mundo a orientação que apura o sentimento. Antes de conhecer o forçoso, é forçoso compreender, a fim de que o passo da criatura não se desvie do rumo certo. Nós temos que ter muito controle em tudo, porque às vezes você é nomeado na obra de Deus, e quando você é nomeado na obra de Deus, é lembrar que a obra não é sua, ela é de Deus. Tudo que você faz é em nome de Deus, você é um elemento, somente, e você tem que apurar cada vez mais isso em nós. Eu fiz, eu faço, eu, esquece o eu, somos nós, é Deus, né? Nem o Cristo falava eu, nós, e é o que nós temos que ser. E por isso, sem dúvida, que Jesus, embora anjo entre os anjos e sábios dos sábios, preferiu manifestar-se entre os homens como sendo o divino mestre no coração. Então Cristo se fez homem na terra. Ele se fez homem aqui na terra. Ocupou o corpo masculino, né, e veio viver na terra, onde ele respeitava o corpo feminino, porque sabe-se ele muito bem que é necessário que tenha os dois na reprodução, o homem e a mulher trocando o sexo nas encarnações, um para experimentar de um lado, o outro de outro, porque sexo é para nós na terra. Você estando em espírito, a necessidade de reencarnar, você volta, você precisa ter o sentimento de maternidade. Quantos homens nos lares fazem os papéis de mães? Trocam fralda, dão banho, alimenta, ajuda a esposa em casa. Outros não, machista, né? Isso é coisa da mulher. Vai lá fazer. Põe, hoje é fácil, né? Lavar, eu me recordo, minha mãezinha fez 8 meses agora, dia 17, que ela desencarnou. Mas eu me lembro, ela contava que tinha um córrego no fundo da fazenda onde a gente morava, onde ela lavava roupa dentro do córrego. E naquela época tinha muita onça, bichos dessa natureza, e às vezes ela via onça lavando roupa no fundo, tinha que andar uns 800 metros para ir até lá. Depois se fez uma canalização, que passou a ter a água na porta de casa. A gente vê a dificuldade. Hoje, qualquer um lava roupa, abre a máquina, joga a roupa, põe ali o sabão em pó, detergente, as coisas que precisa, o amaciante, né? Tudo que for, o alvejante, vai lavar normal, lava-se o tênis na máquina de lavar, lava as roupas, né? Então, hoje é fácil, o homem pode ajudar a mulher, para o móvel, tirar uma poeira, não, isso é coisa de mulher. Mas o que tem de homem trabalhando na faxina hoje para ganhar a vida são muitos mesmo, para ganhar a vida. Então Deus dá oportunidades diversas para nós, para que a gente possa aprender a viver na terra, né? Aprender a viver na terra. E isso é comum, viver. Tem mulheres que trabalham porque o homem está desempregado e o homem faz o trabalho. Eu tenho um casal de amigos desse jeito, o homem está desempregado, a mulher não está trabalhando. Então, para trazer o alimento para a mesa, as contas pagarem, que faz? O homem faz o serviço doméstico, enquanto ele não está conseguindo ali um trabalho para ele. É natural, né? Esse homem machista que fala, não, isso é tudo coisa de mulher, mulher tem que ser isso, amanhã ele está aí no corpo de uma mulher, né, feminino, e ele vai sentir na pele a dificuldade, né, de como reagir diante dessas situações. Mas, meus irmãos, chegou o momento nós fazermos a nossa fluidificação das águas, agradecer primeiro a Deus. A água já é fluida, que é do fluido universal da natureza. Nós vamos pedir a Deus, aos bons amigos espirituais, a colocarem um medicamento para que a água fique fluidificada. Então, Senhor, rogamos a sua misericórdia em favor deste copo com remédio, que vai servir para o corpo, para a alma, como os nossos outros vasilhames nas nossas casas, que estão aqui na mesa,
nos lares de todos os nossos familiares, nos lares de todos os nossos governantes, do nosso Brasil, do nosso planeta. Que nós possamos erguer nossa cabeça, possamos ter fé em Deus, Senhor, acreditar na sua suprema bondade, na sua grandeza moral e espiritual, o Pai, o Criador de nós. Que nós tenhamos mais fé no Senhor para superar as dificuldades. Ao lembrar, Senhor, que há vários irmãos que estão internados com diversas enfermidades. Quero pedir para um filho que eu tenho de criação, me chama de pai, de padrinho, a Daniela, a esposa, e o Jonathan Sabino. Tem o apelido de Tatu. Eu amo de coração. Ele está com Covid, internado no hospital em Uberaba, e a situação é grave. Então nós pedimos a Deus o que for melhor para a vida dele, que Deus abençoe, que aconteça. Peço saúde e paz. Que Deus abençoe a Daniela, a esposa, a mãe, o pai, a família toda, e por todos os irmãos que estão internados naquele hospital, como em todos os outros hospitais, não só com Covid. Como é triste, Senhor, passar pelaquela limpeza espiritual, tratamento espiritual pelo câncer. Às vezes, irmãos sofrem 20, 30 anos com câncer, que é muito triste quem passa, não podemos esquecer. E entre tantas outras enfermidades, que Deus abençoe. A enfermidade é sinal de impureza do espírito, o corpo é o efeito. Que o Senhor abençoe a todos de nós. Muita paz para o nosso Brasil querido, muita paz para os nossos governantes, muita paz para este planeta, essa escola abençoada, Senhor. Muita paz. Meus irmãos, queremos falar amanhã, nós teremos o nosso tratamento de cura às 22 horas. É só deixar os nomes lá no Face, que depois nossa equipe encarrega de fazer o controle para que a espiritualidade amiga, o Hilário Silva, com as bênçãos de Deus, em toda a sua falange, possa ir onde você estiver. Basta que você, no seu horário de dormir, desligue celular, TV, seu pensamento, esqueça a vida lá fora, faça uma oração, é por você. Faça uma oração, é por nós. Pede a Deus resignação, sabedoria, fé. Pede a Deus para te aliviar daquela enfermidade. Muitas enfermidades nossas, talvez são alguns irmãos desencarnados que potencializam a nossa saúde, agravando ainda mais, né? Pedimos a vocês no nosso canal do YouTube que possa compartilhar lá conosco, que possa escrever, é de interesse para a fraternidade cristã. Gostaríamos de falar sobre a nossa pizza. Nós vamos fazer uma pizza dia 10 de outubro agora, valor R$30. Essa pizza, a arrecadação nós estamos fazendo para colocar a laje na cozinha, que nós estamos fazendo, que é muito caro, né? Então nós estamos unindo um pouquinho daqui, outro dali, para nós podermos realizar a nossa vontade, os desejos de Deus. Porque a obra lá é de Deus, a obra não é minha, a obra é de Deus. Nós só estamos tentando fazer o melhor. E muitas mãos amigas têm chegado para nos ajudar. Qualquer informação é só telefonar no 34 996 22 6663. Então 9662 6663. E falarmos dos nossos livros. Falarmos dos nossos livros, o Berço Renovador, graças a Deus, muito aceito, com todas as dificuldades da pandemia, estão sendo vendidos, são livros que estão nos ajudando muito, moralmente, financeiramente, em todos os pontos. O Berço Renovador, mediúnico, é um romance que traz ensinamentos, tem feito muitas mudanças na vida dos nossos irmãos. E o outro,
Luz e Acalento, diversos espíritos passam mensagens por isso. Vamos ver o que Deus nos recomendou hoje. Nós abrimos aqui a Adrianinha. Adrianinha tem uma casa solar de Adrianinha, Uberaba. Ela passou, desencarnou jovem ainda. Uma casa maravilhosa, excelente. Não no desenrolar da natureza humana, muitos de nós acusamos nosso próximo pelas suas atitudes, esquecendo que somos juízes apenas de nós mesmos. Sentir-se superior determina a nós a obrigação de ser e fazer sempre o melhor. Então, se quer ser mais sensato e fazer um mundo mais eficaz, reforma o seu íntimo e deixe que os outros, aos poucos, com o seu exemplo, acertem na prática do bem. As águas que passam num rio dificilmente retornam ao mesmo rio. Assim, não critique, pois amanhã você será julgado da mesma forma que você julgar seu semelhante. Adrianinha está no livro Luz e Acalento. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigado pela oportunidade que vocês estão nos permitindo de levarmos a palavra junto a Deus. Nós estamos aqui finalizando com muita alegria, pedindo a todos perdão por alguma falha, mas que o bondoso Mestre Jesus possa adentrar em nossos lares, em nossas vidas, e transformar o homem velho em homem novo. Um bom domingo, que Jesus nos abençoe e vamos seguir adiante. Muita paz a todos.